A última vez, né, que eu utilizei essa técnica, eu já sabia sobre lei da atração, como eu falei, e o que aconteceu é que eu consegui passar em 4º lugar, mesmo com a concorrência grande, mesmo com pessoas muito mais gabaritadas que eu, com prova de título. Então não tinha título nenhum, então não tinha o que declarar. Mesmo assim, eu consegui passar em 4º lugar. Eu fui chamada como usar a lei da atração para conseguir passar em concursos públicos. Nesse vídeo eu vou te explicar como foi que eu usei a lei da atração para passar em 3 concursos públicos 2 vezes em primeiro lugar, para conseguir também uma vaga numa escola técnica estadual, para conseguir uma bolsa pelo Enem e uma bolsa de pós-graduação em uma universidade pública. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho os meus estudos e as minhas experiências com a lei da atração e o que existe por trás das técnicas de manifestação da realidade. Bom, e olha só, muita gente tenta passar em concurso público, já tentou passar em concurso público e não consegue, às vezes tem dificuldade. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo realmente para compartilhar a minha experiência, como eu falei, não só em concursos públicos, mas também para ser aprovada em escolas técnicas, para conseguir bolsa pelo Enem e também para conseguir uma bolsa de pós-graduação. Vou te contar exatamente como foi minha experiência nesse processo, quais foram as técnicas que eu usei da lei da atração, como que eu usei cada coisa e também eu vou te contar aqui como foi a minha jornada, tá bom? E se você já me acompanha por aqui, sabe que todos os vídeos, além de explicar minha experiência, eu sempre trago o que existe por trás dessa técnica da lei da atração que fez com que essa atitude que eu tomei, com que essas técnicas que eu utilizei funcionassem para mim. E hoje não vai ser diferente, tá? Eu sempre trago aqui com base em livros, em base de estudos que eu fiz e hoje eu vou trazer também para que você compreenda. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou te explicar por que algumas pessoas são aprovadas e por que outras não são aprovadas em concursos públicos. A segunda parte eu vou contar a minha experiência e como foi que eu usei técnicas de lei da atração para conseguir realizar, né, o meu desejo de passar em concursos públicos e conseguir essas aprovações também que eu te falei, em faculdade, pós-graduação. E no final desse vídeo eu vou te contar quais foram as 5 chaves das minhas atitudes, né, atitudes chaves que eu tive, que me ajudaram a conseguir alcançar esses objetivos, passar nesses concursos e outras aprovações que eu falei aqui, tá? Pode ser que na minha história, contando cada experiência, você perceba e já pegue essa chave, pode ser que não, então eu vou trazer essas 5 chaves para você. Além disso, eu vou trazer 2 perguntas secretas que você precisa se fazer para conseguir colocar essa técnica em prática, tá bom? Então, agora eu vou explicar o que é que separa os aprovados dos eternos tentantes, das pessoas que tentam passar no concurso e não conseguem de jeito nenhum. E antes de falar o que separa os aprovados dos eternos tentantes, eu já quero te convidar para curtir esse vídeo. Curte esse vídeo se você gosta desse assunto, se vai fazer concurso público e já se inscreve no canal para não perder novos vídeos do mesmo assunto, tá bom? Eu sempre trago conteúdos aqui falando sobre lei da atração, então se você não quer perder nenhum vídeo desse, já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, assim você não perder nenhuma novidade. Então bora lá, o que é que separa as pessoas que são aprovadas das pessoas que só tentam, se esforçam, estudam muito, mas não conseguem passar no concurso? E é o seguinte, toda vez que a gente tem um desejo, a gente começa 2 jornadas, uma jornada emocional e uma jornada de ação. Eu já vou te explicar detalhadamente o que é isso, mas como sempre eu vou trazer aqui um livro base para poder te ajudar. O livro que eu vou trazer hoje é da Esther e do Jerry Hicks, chamado O Extraordinário Poder da Intenção. É esse livro aqui, ó. Olha só. Esse livro é o livro que eu vou trazer aqui como base para poder te explicar por que algumas pessoas passam e por que outras não conseguem passar. Eu vou ler o livro e depois eu vou explicar com base nele, exatamente no contexto de concurso público para que você consiga entender. Bora lá. Eu vou ler, tá na página 118, é o capítulo 30, a jornada de ação e a jornada emocional. Concentre-se na ideia de mover seu corpo físico de um lugar para outro. Talvez você esteja no seu carro, na estrada, indo para uma outra cidade ou andando numa trilha na floresta, com uma mochila cheia de comida e suprimentos. Em ambos os casos, você provavelmente tem uma ideia clara do lugar aonde quer chegar. Você está propositadamente indo de um ponto para outro com a intenção de chegar a algum lugar. Esta é a sua jornada de ação. Essa jornada pode ser descrita em termos muito concretos.
Você é capaz de identificar a distância que planeja percorrer? Você é capaz de escrever as condições climáticas que estão ocorrendo? Pode calcular com bastante precisão o horário estimado da sua chegada. Existem muitos aspectos objetivos, fáceis de compreender e quantificáveis nessa jornada de ação em que você embarcou. Agora queremos chamar sua atenção para outra parte da sua jornada. É essa parte que, na realidade, determina a qualidade de tudo que irá acontecer em sua experiência de vida. Porque as suas jornadas não são apenas as experiências rotineiras de mover-se de um lugar para o outro. Elas têm muito mais a ver com a maneira como você se sente enquanto se locomove. Damos a esse aspecto das suas experiências o nome de jornada emocional. Portanto, queremos que compreenda que em todos os momentos você vivencia duas jornadas simultâneas. A sua jornada de ação, sua percepção do tempo, do espaço e das coisas já manifestadas, e sua jornada emocional, sua resposta vibrátil a tudo que acontece nesse momento, a partir do qual todas as futuras experiências são moldadas. Então, trazendo a explicação que o livro deu para o âmbito, para o assunto concurso público, o que as pessoas fazem quando vão fazer um concurso, né? Na grande maioria das vezes, elas vão e fazem a jornada de ação. Você vai fazer um concurso, então você vai lá, pega um edital, vê o que vai cair, começa a comprar apostila ou se inscreve em um curso, começa a estudar, passa 12 horas estudando, tem gente que passa 14, 12 horas estudando o dia todo ou o tempo que tem livre, estuda muito, se prepara muito, mas não faz a jornada emocional, que é o como você se sente em relação ao concurso público, aquilo que você vai fazer, ao seu desejo, que é realizar aquele intento de passar no concurso público. Então, a grande maioria das pessoas focam em realizar a jornada de ação, que é o como que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar, como que eu tenho que me preparar, mas não focam como que eu tenho que me sentir para conseguir realizar o meu desejo, que é passar no concurso, tá? E aí um exemplo muito comum, né, que clarifica isso, que dá uma ideia de por que não adianta, Aline, então a forma que eu me sinto interfere? Sim. Imagina o seguinte, você tem uma sala da sua casa, ela tem um tapete, um carpete, isso é muito comum nos Estados Unidos, quem nunca viu filme, né, da sessão da tarde, e aí o que acontece, né, as pessoas têm lá uma sala e elas passam um aspirador, é aquele aspirador de pó que você passa em pé, né? E aí você vai lá e aspira a sala inteira. Só que o que acontece? Você não liga o aspirador na tomada. Você faz todo o esforço para que aquela sala fique limpa, para que você aspire aquela sala. Só que aquele aspirador não está funcionando porque você não ligou na tomada. Você só fez a ação. E isso é o exemplo claro de quem pega, foca em estudar, passa horas estudando. Eu não estou dizendo que não tem que estudar, mas que ignora a jornada emocional, que ignora a forma como se sente em relação à aprovação no concurso, tá? E aí, às vezes, você vai ver o quê? Que pessoas que não pareciam que tinham o mesmo preparo que você, que se preparou menos para o concurso, conseguiu passar e você não conseguiu, porque aquelas pessoas ajustaram a jornada emocional dela, fizeram a jornada emocional, elas alinharam as emoções de forma que elas se sentiam aprovadas, mesmo antes de conseguir. E é isso que vai fazer com que você consiga, com que você una as duas jornadas. Eu vou mostrar aqui com os meus exemplos, com as minhas histórias. Gente, teve concurso público que eu fiz, que eu concorri com professores meus de faculdade, com pessoas, supervisores de estágio. Era uma quantidade bem limitada de vaga, 4 vagas, concorrendo com todas essas pessoas, eu consegui passar em 4º lugar nesse concurso. Então, assim, a jornada emocional, você considerar a forma que você se sente, é isso que a lei da atração vai te ajudar, porque a partir do momento que você sente a sensação de já ter sido aprovado, você está alinhado ao seu desejo, o universo, a lei da atração, que é isso que fala a lei da atração, ela vai trazer o seu desejo atrás de você. Como que você vai atrair? Vibrando na mesma vibração que o seu desejo. Então, essa jornada emocional é o que vai te ajudar a conseguir conquistar aquilo que você quer, tá? E é por isso que muita gente que se esforça muito, passa anos estudando, tentando fazer um concurso público e não consegue. Tem outros que fazem a primeira vez e conseguem. Todos os concursos e exemplos que eu vou falar aqui na minha história, eu só fiz uma vez. Eu fiz a primeira vez, fui lá e passei, tá bom? E o grande foco, né, desse vídeo é isso, poder te explicar como foi que eu fiz isso. A principal técnica que eu usei, né, agora já entrando na minha experiência, eu vou começar a te contar a minha experiência. A principal técnica que eu utilizei
foi a técnica do finja até que se torne real. Eu vou te mostrar vários exemplos que eu usei aqui, como foi que eu usei essa técnica, exemplos diferentes em situações diferentes, tá? No começo você vai ver que quando eu comecei a usar essa técnica eu ainda não entendia nada sobre lei da atração. A primeira vez que eu fiz isso, eu vou contar aqui, foi em 2008, foi no meu primeiro concurso público que eu fiz. Eu tinha 17 anos, eu não entendia nada sobre lei da atração. Eu nem nunca tinha ouvido falar no livro O Segredo. Eu comecei a estudar a lei da atração, eu assisti o filme O Segredo em 2014, 2015. Eu li o livro, mas antes disso eu não entendia nada, mas eu coloquei intuitivamente e eu vou te mostrar aqui como foi que eu fiz isso. Isso é até importante porque algumas pessoas acreditam que para que a lei da atração funcione na vida delas, elas precisam, né, acreditar que a lei da atração existe. E não, você acreditando ou não é uma lei universal. Você acreditando ou não na lei da gravidade, se você pegar agora um objeto e jogar da sua janela, que nem eu tô aqui no segundo andar, se eu jogar um objeto da minha janela, ele vai cair lá embaixo. Não importa que eu acredite que a lei da gravidade funcione ou não, vai acontecer. Então a mesma coisa. E esses exemplos que eu vou dar antes vai te ajudar a compreender isso, tá? Eu não entendia nada de lei da atração, mas intuitivamente eu já colocava em prática na minha vida. Vou te mostrar como que eu colocava em prática, como que eu fazia isso, vou contar um pouco da minha experiência, como foi. O intuito de contar as minhas experiências é te inspirar, tá bom? É te ajudar a colocar essa técnica, finja até que se torne real, em prática, tá bom? Então é te inspirar, ver formas que eu coloquei para você colocar também. E não esquece que no final eu vou mostrar para você os pilares, as chaves que eu utilizei, né, nesses exemplos aí. Talvez você pegue já enquanto eu estiver contando, talvez não. Então eu vou te contar quais são as chaves e 2 perguntas secretas que você precisa fazer para colocar essa técnica em prática da melhor forma possível. Bom, e a primeira história de aprovação começa lá nos meus 17 anos. Eu estava no final do ensino médio e aí na última semana de aula eu me toquei que daquela vez eu não estaria entrando de férias, sim, eu estaria desempregada. E aí o que aconteceu é que eu surtei, comecei a mandar currículo, passei um dia inteiro, saí com a minha amiga e a gente foi entregar currículo, eu entreguei currículo o dia inteiro, porque eu queria arrumar um emprego, porque eu não queria aquele status de desempregada. E não só isso, eu também precisava ajudar em casa. Eu tive consciência naquele momento que eu não estava mais estudando, então eu precisava contribuir de alguma forma com os rendimentos, né, de casa. E aí corri atrás de emprego, comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa loja de calçados e nessa loja de calçados eu comecei a perceber que aquele local não ia me trazer estrutura para que eu tivesse uma profissão depois disso, né? Os donos da loja, as donas da loja eram filhos do dono, então eu percebi o seguinte, não tinha para onde eu crescer ali. Esse era o meu pensamento com 17 anos, tá, gente? Então, não julguem. Era o que eu acreditava e que eu entendia com base nos meus 17 anos. Mas eu entendia que eu não tinha como crescer, que eu não tinha como fazer nada ali naquele espaço que me permitisse ter uma profissão, ter uma carreira. E aí eu comecei a desejar voltar a estudar. Eu entendia que se eu voltasse a estudar, se eu conseguisse fazer um técnico, fazer um curso profissionalizante, fazer alguma coisa, eu conseguiria ter mais chances de conseguir um salário melhor, condições melhores. Na época eu entrava 9 horas da manhã no trabalho, o meu horário oficial de sair era 7 horas da noite, mas normalmente eu não saía esse horário. Eu não tinha possibilidade nenhuma de estudar naquele período, né? Porque o horário que eu saía do trabalho era muito tarde, o horário que eu entrava não tinha curso que conseguisse encaixar. Na época, curso online era praticamente impossível, eu nem tinha computador. Então, assim, não teria nem como eu fazer um curso online, não existia praticamente curso EAD 2008, 2007, 2008. Então, não era como é hoje, que você pode simplesmente comprar um curso online e fazer, tá tudo resolvido. Então, eu queria muito voltar a estudar, mas eu não via possibilidade. E aí, o que aconteceu? Eu saí dessa loja, comecei a trabalhar numa outra loja de R$1,99 no caixa dessa loja, e aí o que acontece é que surgiu um concurso público. E eu percebi o quê? Aquilo era a oportunidade que eu precisava para conseguir conciliar os dois. O concurso público era para agente comunitário de saúde, eu ia trabalhar das 8 às 5 horas da tarde, teria a noite livre, e assim eu começaria a realizar o desejo que eu queria muito, que era voltar a estudar, para conseguir ter uma profissão melhor, ter uma carreira melhor. Nessa época eu trabalhava numa loja de R$99 no caixa e era temporada de verão, era finzinho de ano, novembro, dezembro, então eu entrava na loja por volta de umas 9 horas da manhã, 9, 10 horas, eu não lembro ao certo, e ficava até meia-noite, porque eu moro, né, numa área de litoral, de praia, então assim, temporada de verão é a época que as lojas mais vendem, então os donos deixam aberto até mais tarde mesmo para aproveitar que os turistas vêm para conseguir vender bastante. Então eu trabalhava muito. Eu chegava em casa bem tarde, chegava cansada e aí no dia seguinte era o tempo de me arrumar, tomar banho, pegar ônibus para poder chegar no trabalho de novo. E o que que eu fiz? Eu
queria muito ser aprovado no concurso. Foi uma oportunidade que eu vi que ia me dar a chance de realizar aquele sonho de voltar a estudar. Então eu tinha muito claro que aquilo era uma oportunidade que me levaria ao meu desejo, né? Que era voltar a estudar para assim conseguir uma profissão melhor. Consegui uma profissão melhor já com o concurso, claro, mas também começar a estudar e assim conseguir definir uma carreira, uma profissão de verdade para mim. Aí o que eu fiz, né? Eu tinha só o horário de almoço disponível, porque eu chegava em casa tarde demais, antes de sair para o trabalho também não tinha como estudar, então eu defini meu horário de almoço como os meus horários de estudo. Eu almoçava bem rápido, saía, porque o espaço que a gente tinha para almoçar era bem pequeno e não almoçava só eu ao mesmo tempo, tinha outras meninas que trabalhavam também. Então eu saía, ia até a biblioteca e estudava tudo que eu podia naquele espaço de tempo curtinho. Eu não ficava 10, 11, 12 horas estudando como muita gente faz, mas eu estudava o tempo que eu podia para conseguir realizar aquele objetivo. E aí o que acontece? Como a minha irmã já tinha feito concurso público, eu comecei a organizar a documentação do concurso antes mesmo de fazer a prova. Minha irmã já tinha feito concurso público, já tinha sido aprovada, e aí eu sabia que quando você é aprovado, você tem que levar vários documentos, né? Quem já fez concurso público, já foi aprovado, sabe? Tem vários documentos que você precisa levar, antecedentes criminais, tem antecedente de título de eleitor, enfim, além de vários exames médicos. E como naquela época eu não tinha convênio médico, eu passava no postinho, eu sabia que podia demorar muito. E a prefeitura que eu estava fazendo, que era a prefeitura de Praia Grande, ela não oferecia um lugar específico para você fazer, você tinha que correr atrás por conta própria. Ir até o postinho, se você não tivesse convênio, ou agendar no seu convênio, uma forma de você fazer aqueles exames. O que eu fiz? Separei dinheiro para poder fazer aqueles exames de forma particular, que não desse muito trabalho para eu fazer no postinho e aí de repente atrasasse alguma coisa e me impedisse de assumir o cargo. Então eu já comecei a agir antes mesmo de fazer a prova, como se eu já tivesse passado naquele concurso. Separei a documentação toda, separei meus documentos, organizei tudo. E aí, preocupada, porque era final de ano também, eu sabia que podia ter alguma dificuldade de conseguir documento, então eu já comecei a agir, a me preocupar pensando no futuro como se eu já tivesse passado. Isso sem nem fazer a prova. Isso foi o que eu fiz nessa primeira vez. Na minha cabeça, nada tirava que era a chance que eu tinha para conseguir o objetivo de voltar a estudar. Então, eu tinha que agarrar aquela chance e fazer com que ela desse certo. E eu consegui passar nesse concurso em primeiro lugar. E depois, ao entrar, eu descobri que pessoas que estavam concorrendo junto comigo tinham formação universitária na área de saúde, que teriam mais capacidade, né, vamos pensar assim, que eu de conseguir passar naquele concurso, e eu passei em primeiro lugar, porque eu fiz as duas jornadas, que nem eu falei. Eu me alinhei com o meu objetivo, com o meu desejo, ao mesmo tempo que eu estudava. E eu consegui fazer isso, né, em tão pouco tempo. Eu não tinha o dia inteiro, como muitas pessoas têm para estudar. Eu tinha ali 40 minutos. Eu tinha 1 hora de almoço, comia o mais rápido possível, corria até a biblioteca para conseguir estudar lá, tá bom? Então foi isso que eu fiz, eu passei no primeiro concurso. E aí entrei na prefeitura e claro, né, meu objetivo era voltar a estudar. E o que aconteceu? Conversando com a minha irmã, a gente viu que tinha uma escola técnica chamada ETEC. Nessa escola técnica era uma escola técnica estadual, então você não precisava pagar para fazer o curso técnico lá, e tinha um curso de nutrição, um curso técnico de nutrição. Abriu as inscrições para o processo seletivo vestibulinho, né, no curso técnico de nutrição, e eu fui lá e me inscrevi. Eu e a minha irmã se inscreveu para o curso técnico de edificações e eu me inscrevi para o curso técnico de nutrição. Eu achei aquilo uma excelente oportunidade. Eu tinha visto no guia de profissões, no guia do estudante, né? Quem era dessa época que tinha o guia do estudante, e lá tinham as profissões que estavam em alta na época, a remuneração que tinha, e eu achei aquilo uma oportunidade, então eu pensei, vou me inscrever para o curso técnico de nutrição. Quando abriu a oportunidade para fazer o curso técnico na ETEC, eu falei, perfeito. E aí, o que acontece? Eu me inscrevi para a prova e, mais uma vez, eu agi como se fosse real. Eu fui, antes mesmo de fazer a prova, eu fui descobrir aonde era que eu ia estudar. Saiu eu e a minha irmã num domingo, a gente pegou um ônibus, é um ônibus aqui que chama 927, é o número do ônibus aqui da cidade. Ele é um ônibus que ele dá uma volta enorme, porque eu morava em Praia Grande, e a escola onde eu ia estudar era em Santos, que é onde eu moro atualmente. E era bem longe, era cerca de 2 horas mais ou menos para conseguir chegar na ETEC. Mas eu sei que a gente saiu no domingo, porque a gente trabalhava a semana inteira, a gente saiu no domingo, entrou no ônibus para descobrir aonde a gente ia estudar.
Isso sem fazer a prova, porque na minha cabeça, se aquela oportunidade surgiu para mim é porque eu ia fazer e ia dar certo. Então, assim, já estava claro que eu ia conseguir fazer isso. Então, eu agi como se fosse real mais uma vez. Na época não tinha Google Maps, eu não tinha computador. Acho que nesse ano, se eu não me engano, foi quando a gente comprou nosso primeiro computador. E aí eu não tinha nada disso, não tinha nenhum recurso nesse caso, então o meu único jeito mesmo de descobrir onde era a ETEC foi pegar um ônibus e ir até lá. E a gente falava disso o tempo todo, e aí a gente conseguiu passar. Nós duas passamos na ETEC e comecei a estudar na ETEC. E aí vem a outra história de aprovação. Comecei a fazer ETEC, estudei lá durante 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio que aconteceu foi o seguinte, como a gente fazia o curso técnico em nutrição, a escola levava a gente para várias universidades de nutrição aqui na região, na Baixada Santista, para assistir palestras sobre o assunto, né? E com essa história de começar a assistir palestras, eu comecei a gostar muito da área de nutrição e resolvi que eu queria fazer sim a faculdade de nutrição. Fui a várias palestras em várias escolas diferentes e comecei a ver que eu queria muito fazer um curso de nutrição. Só tinha uma única coisa, só tinha um único problema de sair. Eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade de nutrição. Não tinha dinheiro nenhum, gente. O valor que eu recebia da prefeitura na época, se eu não me engano, eram uns R$400 que eu recebia, mais uma bonificação de 100 e pouco. Então, no total, davam R$600. E eu lembro que na época, uma das universidades que tinham no curso com o valor mais baixo custava R$620. Então, assim, eu não tinha o valor nem para pagar a mais baixa. Além disso, o meu dinheiro não era livre, né? Eu não tinha R$600 livre, não. Eu tinha os R$600, eu recebia R$600, só que eu ajudava em casa, eu arcava com as minhas próprias contas, então eu não tinha como pagar aquela faculdade de jeito nenhum. Só que eu ignorei totalmente a questão de não ter dinheiro. Eu queria muito fazer a faculdade de nutrição e comecei a falar sobre isso, pesquisar sobre isso. Na época eu já tinha computador, então eu comecei a pesquisar sobre isso. Até que no meu trabalho, eu trabalhava de agente comunitária ainda na prefeitura de Praia Grande, entrou uma moça, né, que já tinha feito, estava fazendo, na verdade, naquela época, uma faculdade por bolsa do ProUni. Ela e o irmão dela, os dois faziam faculdade com bolsa do ProUni. Ela é esteticista, faculdade de estética, e o irmão dela de direito. E aí ela começou a contar pra mim como foi essa experiência e tal, eu fiquei muito amiga dela. E ela me incentivou muito a fazer a faculdade, tentar a bolsa do ProUni, né? Tentar fazer o Enem para conseguir a bolsa do ProUni e entrar na faculdade. Eu fiquei super feliz, porque eu vi a primeira oportunidade que eu precisava. Então, assim, eu foquei tanto no meu desejo que o universo foi trazendo as circunstâncias, as pessoas certas para me ajudar a chegar até ele. E aí essa menina chegou, ela ficou pouquíssimo tempo depois na prefeitura, um pouco depois ela saiu, pouco tempo depois ela saiu, mas a missão dela ela cumpriu, que foi me inspirar a ir atrás do ProUni, porque era a única possibilidade que eu tinha na época para conseguir fazer uma faculdade, já que eu não tinha dinheiro. A faculdade que tinha aqui na Baixada Santista, que era pública, que eu não precisava pagar, era integral. Então, essa era a única oportunidade que eu teria para poder fazer a faculdade. E aí, no final do ano, né, eu me inscrevi no Enem. Se essa era a oportunidade que eu tinha para conseguir fazer a faculdade, eu ia abraçar aquela oportunidade. Embora eu não tivesse tempo para me preparar para o Enem, pelo fato de ser uma prova nova, né? Em 2009 foi o ano que eu fiz, para 2010 foi o ano que fizeram a mudança do Enem. O Enem era uma prova de 60 questões e nesse ano eles mudaram para uma prova de 180 questões mais redação. Então eu não tinha tempo para me preparar para uma prova desse nível, porque na época eu trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, eu corria até o ponto, eu lembro que eu trabalhava na unidade de saúde e na esquininha, assim, tinha um ponto de ônibus, que era onde passava o ônibus que eu ia para a ETEC. Eu simplesmente saía do meu trabalho, corria para ir para a ETEC, saía da ETEC 11 e pouquinho da noite, chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã. Então não tinha tempo para me preparar para o Enem da forma que aquela prova merecia e além disso não tinha base nenhuma para me preparar. Era a primeira vez que estavam fazendo aquela prova, então não tinha como recorrer a provas antigas para entender como que seria cobrado aquele conteúdo e me preparar para ela. Mas fui com a cara e a coragem, mesmo não tendo tempo para estudar e sem entender o que realmente era cobrado e ainda com um passado, né, que me condenava, vamos dizer assim, porque quando eu saí do ensino médio, eu já tinha feito o Enem, o formato tradicional de 60 questões, quando eu saí do ensino médio, e eu acertei só 20 questões de 60. Eu fui bem mal, assim, porque eu estudava numa escola pública que não tinha muita qualidade, só que eu não foquei nisso. Eu tinha um objetivo, eu queria fazer faculdade, o Enem era a possibilidade, então eu não fiquei olhando para o passado o que tinha dado errado. Eu fui lá,
fiz o meu melhor. O que aconteceu é que, no primeiro dia de prova, eu cheguei em casa decepcionada, porque assim, eu não tinha preparo para aquela prova e eu nem sabia o que seria cobrado. Enfim, quando eu cheguei em casa, gente, eu só chorava, porque a prova realmente foi muito difícil, cobrava coisas que eu nem nunca tinha visto no ensino médio. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu cheguei em casa, era um calor terrível, porque aqui é litoral de São Paulo, então assim, é um calor tremendo no final do ano, dezembro, por aí. Eu me encobri inteira embaixo de edredom e comecei a chorar. E quando eu parei de chorar, eu fui atrás de cursinhos pré-vestibulares, que eu pensei, eu não vou conseguir dar conta dessa prova. Eu tava toda positiva, mas depois que eu encarei aquela prova, eu pensei, não vou conseguir dar conta, vou procurar um cursinho pré-vestibular que eu possa fazer para me preparar e tentar no ano seguinte. Mas, para minha decepção, os cursinhos pré-vestibulares que tinham eram mais caros que a faculdade. Se eu não tinha R$600 para pagar a faculdade, como é que eu ia ter 700, 800 reais, que era o valor que cobravam na época para você fazer um cursinho pré-vestibular? E aí, naquele momento, eu tomei a decisão. Eu preciso dar um jeito de passar nessa prova, não tem como eu fazer esse cursinho, é mais caro que a faculdade, eu preciso fazer essa prova, preciso fazer com que eu faça o meu melhor e que eu passe nessa prova. O dia seguinte era o dia 2 do Enem, tem 2 dias, né? Na época era um dia seguido do outro, e eu tinha que fazer o meu melhor. E aí eu pensei, amanhã a redação eu vou dar o meu melhor nessa redação, eu tenho que fazer com que essa prova dê certo. Aí eu fui pro dia seguinte, fiz o meu melhor na redação e tem um intervalo, né, gente, entre a prova e sair o resultado, começar a inscrição no ProUni e tal. E o que acontece? Eu comecei a pesquisar sobre faculdade. Eu falava com todo mundo que no ano seguinte eu ia fazer faculdade e comecei a pesquisar quais faculdades aqui na Baixada que tinha, olhar cada uma e tal. Eu sabia que a Unifesp, que é a que eu queria, eu não ia conseguir fazer porque era integral. Comecei a ver as faculdades que tinham disponíveis aqui, que oferecessem o curso no momento que eu pudesse fazer. E para minha surpresa, só tinha uma faculdade. E era exatamente uma faculdade que durante o curso técnico, quando eu ia nas palestras, eu falava sempre, quando eu ia nessa faculdade, que eu não queria estudar lá, né? Eu não queria estudar lá, eu não gostava muito da estrutura daquela faculdade, as pessoas falavam muito mal sobre ela, e eu não queria estudar naquela faculdade de jeito nenhum. Mas como eu sempre explico aqui, lei da atração é sobre foco. Eu foquei, eu gastei energia por bastante tempo falando sobre aquela faculdade. E lei da atração não entende não, o universo não entende não. Então eu só coloquei minha energia sobre aquela faculdade. O que aconteceu? As faculdades que tinham aqui, que ofereciam um curso de nutrição, as que tinham, acho que tinham umas 2 na época, só tinham o curso de manhã, elas tinham turma à noite, simplesmente as turmas fecharam, só tinha o curso de manhã e só sobrou a faculdade que eu falava que eu não queria para que eu pudesse fazer o curso, que tinha o curso de noite, que era o horário que eu podia fazer. Mas eu não me chateei com isso, né? Bola pra frente, eu entendi que aquela era a oportunidade que eu tinha e eu pensei que eu podia sim ter bons resultados lá. Até então eu via como uma coisa negativa, mas era o que eu tinha para fazer, então eu tinha que abraçar aquela oportunidade. Era o meu objetivo fazer nutrição. Então assim, se não era na faculdade que eu desejava, tá tudo bem. Eu podia fazer e fazer o melhor naquela que tinha disponível. E aí eu comecei a fazer uma coisa, gente, que foi realmente agir como se fosse real da forma mais maluca que eu podia. Eu comecei a ignorar simplesmente o resultado da prova. Eu não ligava, eu sabia que uma hora ia sair o resultado, mas eu comecei a agir como se eu realmente fosse fazer faculdade em 2010. Então, o que aconteceu é que teve um dia, eu liguei na faculdade que eu sabia que eu ia fazer, já que não tinha nenhuma outra opção, liguei lá para agendar uma visita. Eu convidei uma amiga minha que era do curso técnico, que fez o curso técnico comigo, para ir junto comigo na faculdade para fazer uma visita. As faculdades permitem isso. Então eu fui, agendei, é de graça isso, eu fui lá e agendei essa visita para conhecer os laboratórios, conhecer a biblioteca. Só que geralmente quem faz isso é quem vai pagar pela faculdade e que está olhando as opções que tem, né? Então você visita para você realmente decidir ali entre as suas opções qual opção é melhor para você, qual faculdade tem a melhor estrutura, enfim. E eu fui fazer isso na cara de pau, porque eu conhecia o auditório da faculdade, que era onde eu ia quando tinha as palestras, mas eu queria conhecer toda a estrutura, laboratório e viver realmente aquela sensação de estar indo na faculdade. Eu fui com a Ana, que era uma amiga do técnico, ela saiu do estádio, que era perto da faculdade, e a gente foi até lá, eu visitei a faculdade, eu conheci tudo, eu comecei a adorar os laboratórios e tal, enfim. Aí dei a segunda cartada. Na época não tinha Facebook ainda, tinha Orkut. E no Orkut tinha umas coisas chamadas comunidades, né? Não sei quem lembra disso. Quem lembra da época do Orkut, comenta aqui.
E aí eu entrei no Orkut, pesquisei lá se tinha comunidade da turma de nutrição. É muito comum, né, acontecer disso, as pessoas criarem grupo para poder interagir, poder falar sobre o curso, enfim. E aí eu descobri a turma das pessoas que iam entrar ainda em 2010. E eu entrei nessa comunidade como se eu realmente estivesse com tudo pronto. As pessoas que estavam lá é porque elas tinham certeza que iam fazer e tinham dinheiro, provavelmente, para poder entrar naquela faculdade. Eu não tinha nem dinheiro, nem possibilidade para entrar ainda. Eu tinha uma prova que eu tinha feito e achava que não tinha ido tão bem, mas eu ignorei a prova e comecei simplesmente a acreditar que era possível entrar naquela faculdade, independente das circunstâncias. Eu entrei nesse grupo, comecei a interagir com o pessoal. Inclusive, teve uma menina que eu lembro que eu comecei a conversar com ela, depois a gente se tornou amiga realmente na faculdade. Então eu entrei nesse grupo, comecei a interagir com o pessoal, a gente falava sobre o trote, sobre os nossos anseios, nossos desejos que a gente tinha, do que a gente ia viver lá, o que a gente estava esperando, ansiedade para começar as aulas. Eu vi o dia que ia começar a aula naquela faculdade. Tudo estava organizado como se já fosse real. E aí saiu o resultado, né, da prova. Eu não sabia se era bom ou se era ruim, porque eu não tinha base ainda, porque foi a primeira vez que saiu o Enem daquele formato, então eu não tinha base se era bom ou se era ruim. Me inscrevi no ProUni. Quando você se inscreve no ProUni, você vai lá, escolhe as opções de curso e tem a página de documentação para quando você realmente passa, para você poder fazer sua matrícula. Entrei na página de documentação, organizei todos os documentos que eu precisava para a matrícula, isso no período ainda de inscrição do ProUni. Fui lá, olhei os documentos que eu precisava e como é uma bolsa que o governo te concede, ele quer que você comprove sua renda, a renda das pessoas que moram com você, a renda familiar, para que você prove realmente que você precisa daquela bolsa. Separei a minha pastinha catálogo, que era minha amiga, né, minha companheira de aventuras para concurso, provas, etc. Juntei o documento de todo mundo em casa, deixei aquela pastinha pronta, como se tudo tivesse acontecido. Eu já estava na turma, no grupo da turma, eu já tinha visitado a faculdade, eu estava com a documentação pronta para quando eu fosse aprovada. E o que aconteceu? Dia 18 de fevereiro de 2010, eu estava lá assinando o contrato, o termo de bolsa do ProUni na Unip. Então eu entrei na faculdade, nessa época eu ainda estava na prefeitura de Praia Grande. Só que esse primeiro concurso que eu fiz, ele era um concurso que ele não era para efetivar, sabe? Era contrato, então tinha contrato com renovação semestral. E aí quando chegou, acho que em 2011, 2012, o prefeito falou que não ia mais renovar o contrato. Quem tivesse naquele cargo teria que refazer o concurso para conseguir se manter, senão seria dispensado. E aí o que aconteceu, né? Eu tive que refazer o concurso. Ele abriu o concurso novamente para o mesmo cargo de agente comunitário de saúde e mais uma vez lá fui eu para minha saga de fazer concurso, tive que fazer o mesmo concurso. E naquela época, naquele momento, me manter naquele emprego valia a minha permanência na faculdade. Eu tinha que pagar a condução. Eu não pagava a faculdade em si porque eu tinha bolsa, mas eu tinha que pagar a condução, livro, todo o resto, todos os materiais que eu precisava naquela faculdade. Então eu tinha um intuito realmente de passar, eu precisava passar para me manter ali naquela faculdade, né? E aí o que aconteceu é que eu fiz novamente tudo que eu tinha que fazer. Minha jornada emocional primeiro, né? Me mantive alinhada com o meu desejo, comecei a planejar, separar a documentação, agora eu já sabia mais do que nunca o que precisava, comecei a separar toda a documentação, minha pasta de documentação e assim também estudar para passar naquele concurso. E as coisas foram fluindo de forma tão simples, eu fui encontrando maneiras de estudar, descobrindo o conteúdo que eu precisava estudar para aquele concurso. A prova dessa vez ia ser um pouquinho diferente, embora para o mesmo cargo, mas era uma prova com mais questões. E aí eu fui encontrando maneiras de estudar, até criei apostilas minhas mesmo para poder estudar, criei maneiras de aprender aquilo que eu precisava para poder passar no tempo que eu tinha, que era um tempo bem pequeno, né? Eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade, então eu consegui fazer isso. Junto com a jornada de ação, eu fiz a minha jornada emocional também. Eu agi como se já tivesse conseguido, eu não falava de nada além da possibilidade de passar naquele concurso e eu consegui passar mais uma vez em primeiro lugar. Eu vou colocar aqui a lista que saiu na época com o meu nome, tá bom? Os próximos também que tiver, eu vou colocar para você ver, tá bom? Então, assim, eu fiz a minha jornada emocional, fiz a minha jornada de ação, eu agi como se já fosse real e agindo como se já fosse real, as possibilidades, todas as circunstâncias necessárias para eu passar aquele concurso vieram, tá bom? E quando chegou no último ano de faculdade, eu comecei a ver o que eu queria já para o futuro, né? Porque eu sempre pensei nas coisas que eu queria, nas oportunidades que eu queria. Eu queria muito passar num concurso público para que eu pudesse, gente, ter uma carreira estável, né? Ter estabilidade
estabilidade na carreira. Eu via que o concurso público era uma das formas que você conseguia ganhar mais aqui na nossa região, por conta da localização e tudo, então não tem grandes empresas. Então, o concurso público era uma forma de você ter um piso maior de salário, né, e estabilidade. Eu queria muito isso para minha vida, como eu já tinha trabalhado como funcionária pública, eu queria estabilidade, benefícios como convênio médico. E meu sonho era entrar na prefeitura para poder ter esses benefícios e, além disso, poder comprar meu primeiro carro. E eu tinha essa meta muito clara na minha vida. E aí abriu o concurso para a cidade de Santos, né, que é uma das cidades que melhor pagam aqui na Baixada, no quesito concurso público. E aí tinha benefícios como convênio médico. E eu sabia que o salário que ia me pagar era possível de eu ter o que eu sonhava, que era ter meu primeiro carro, conseguir conquistar as coisas que eu queria, como viajar, enfim. E aí o que aconteceu, né? Eu estava nessa época, quando logo que saiu esse concurso, estava num grupo, né? E aí, dentro desse grupo, as pessoas começaram a falar que conhecia tal pessoa que era professora que ia fazer esse concurso, tal pessoa que tinha mestrado que ia fazer esse concurso, pessoa que era do CRN, que era o Conselho de Nutrição, né? O Conselho Regional de Nutrição, que é o conselho que rege todas as nutricionistas, e ia fazer esse concurso também. Então, pessoas bem gabaritadas para fazer esse concurso. E aí eu meio que me desanimei, porque era um concurso que tinha prova de títulos. Como que funciona isso? Você precisa fazer a prova objetiva, e além disso, os títulos que você tiver, pós-graduação, mestrado, doutorado, somam pontos. Então eu não tinha nada, e aquelas pessoas falando que era bem difícil, que era muito concorrido, fazia tempo que não abria esse concurso, que um monte de gente ia fazer, tinha gente de outro estado, enfim. Eu me desanimei, eu falei, eu nem vou fazer esse concurso. E aí a minha irmã chegou pra mim e falou assim: Aline, você tem dinheiro pra fazer esse concurso? Eu falei, eu tenho. Por que você não tenta fazer? Se afasta desse povo que tá falando que esse concurso é difícil, isso e aquilo. Sai desse grupo e faz o concurso, não custa nada. O máximo que pode acontecer é você não passar. Aí eu saí do grupo, saí daquele grupo, apaguei o grupo, simplesmente excluí todo mundo e resolvi fazer a prova. Só que assim, quando eu foco em fazer a prova, eu já começo a ver as possibilidades que aquilo me traz. E aí eu comecei a ver o salário é exatamente aquilo que eu queria. Todas as possibilidades que eu queria de poder comprar meu carro. Falei, não, eu vou fazer esse concurso e vai dar certo. O que aconteceu, gente? No dia da prova, realmente foi aquilo que as pessoas estavam falando. Tinha gente de outros estados, tinha professor, tinha gente de conselho regional, pessoas que eram supervisoras de estágio, ou seja, nutricionistas já formadas, com pós-graduação, com mestrado, doutoras. Todas essas pessoas que o pessoal do grupo estava falando, realmente eles não estavam errados. Essas pessoas realmente iam fazer esse concurso, então era muito concorrido mesmo. Eu não lembro ao certo quantas pessoas estavam inscritas nesse concurso, mas eu lembro que eram 4 vagas. E aí o que aconteceu, né? Que mesmo com aquela concorrência tão grande, eu comecei a agir como se eu realmente fosse passar naquele concurso. Eu ignorei a concorrência, porque assim, a parte que eu podia fazer era fazer a prova. Agora eu não podia controlar o número de pessoas que podia fazer. Então o que eu fiz? Eu fui pro meu mundinho e comecei a agir realmente como se já fosse real. Eu lembro que eu queria fazer o concurso, um dos sonhos que eu tinha claro naquela época, que eu queria fazer o concurso para conseguir comprar meu primeiro carro. Eu não tinha carta ainda na época, então eu me inscrevi na autoescola, comecei a tirar minha carta porque eu sabia que a partir do momento que eu tinha decidido fazer aquele concurso, eu podia ter condições de passar nele. Ainda que eu tivesse em desvantagem por conta da concorrência, mas o que eu podia fazer a não ser tentar? Então, eu me inscrevi na autoescola, comecei a fazer todo o preparo para tirar a carta e eu me via. Eu comecei a ignorar qualquer evidência que provasse que eu não teria condições de passar naquela prova. Do dia que eu decidi fazer aquela prova que a minha irmã falou, tenta fazer, eu simplesmente passei a ignorar qualquer coisa que fosse contrário ao meu desejo de ser aprovada. E aí eu lembro que na época eu trabalhava em um hospital e todo mundo que eu conhecia naquele hospital, que era nutricionista, tinha feito aquela prova e só falava daquela prova, o quanto foi difícil, o tanto de gente que tinha feito, que conhecia a pessoa de, sei lá, do Maranhão, enfim, que tinha feito. Eu simplesmente ignorava. Então eu fiz a autoescola, simplesmente fui lá e acreditei, dei esse passo. E o que aconteceu é que eu consegui passar em 4º lugar, mesmo com a concorrência grande, mesmo com pessoas muito mais gabaritadas que eu, com prova de título. Então eu não tinha título nenhum, então não tinha o que declarar. Mesmo assim eu consegui passar em 4º lugar, eu fui chamada e trabalhei na Prefeitura de Santos. E agora, gente, vem a última vez, né, que eu utilizei essa técnica de finja até que se torne real. Até aqui eu já dei vários exemplos do que foi que eu fiz, de como eu agia, né? E a última vez eu já sabia sobre lei da atração, como eu falei. Eu li o livro Segredo pela primeira vez em 2015, em 2014 foi quando eu assisti o filme
E em 2015 eu li o livro e aí eu já entendia sobre lei da atração e eu já tinha feito várias vezes isso, né, de agir como se fosse real, mesmo de forma intuitiva, até então foi sempre intuitivamente. Então dessa vez eu resolvi fazer consciente, que foi quando eu decidi fazer a bolsa para entrar na pós-graduação da Unifesp. Lembra que eu falei que eu tinha um sonho muito grande de entrar na Unifesp, de estudar na faculdade pública. E aí quando surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação lá, de ter uma bolsa de pós-graduação lá, eu abracei essa oportunidade porque eu queria muito, eu sonhava em estudar uma faculdade pública, enfim. Mesmo não sendo a graduação, eu pensei, eu posso fazer uma pós-graduação lá. E aí o que acontece, né? Eu fui, separei como sempre minha pastinha de documento, companheiras de aventuras. Eu sabia que precisava para a bolsa, tinha que comprovar, né? No edital sempre vem as documentações que você precisa comprovar. Então tinha documentação que precisava comprovar sobre iniciação científica que eu tinha feito na faculdade, histórico da faculdade, as palestras que eu tinha ido. Então eu peguei minha pastinha catálogo, reuni tudo dentro, deixei pronto. E dessa vez eu dei um passo um pouquinho mais ousado. Existe uma coisa quando a gente está na graduação que chama currículo Lattes. Eu não sei se hoje em dia está assim, porque hoje em dia tem LinkedIn, não sei mais como funciona, mas na minha época era muito comum. Você tinha que ter esse currículo acadêmico, que era um currículo online. E lá você colocava a faculdade, você colocava os cursos que você fez, os cursos extras, né? As palestras que você assistiu, iniciação científica, os trabalhos que você apresentou. Eu apresentei trabalho em feira científica, então tudo isso você coloca no seu currículo Lattes. Pós-graduação, para quem já tem pós-graduação, então é um currículo profissional. E aí, faltando uma semana antes da prova, eu tinha certeza que eu ia fazer aquela prova, que eu ia conseguir. Eu não conseguia duvidar mais. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei no meu currículo Lattes, tá até hoje, inclusive, pós-graduanda em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp. Coloquei isso, gente. Eu fiquei um pouquinho de medo, né? Porque era um currículo, era uma coisa séria, mas eu falei, vai dar certo, não tem outra chance. E eu fui lá, simplesmente fiz a prova era bem concorrida, porque o que acontece é o seguinte, como é a Universidade Federal e tem uma pós-graduação, geralmente aquela pós-graduação existe num polo específico onde é referência, então pessoas de outros estados vêm para fazer essa prova. É muito comum, tanto que na minha turma tinha gente de Minas Gerais, de outros estados também, eu não vou lembrar agora todos, mas eu lembro que tinha muita gente de outros estados que vieram para fazer essa prova, para poder fazer essa pós-graduação. E eu fui lá, me inscrevi na pós-graduação, fiz a prova e consegui passar, consegui fazer a pós-graduação na Unifesp e me formei na Unifesp porque era um sonho que eu tinha e consegui. Então, assim, eu dei vários exemplos para você, a minha jornada, o intuito de compartilhar com você foi mostrar várias formas que eu utilizei essa técnica do finge até que se torne real, né? Em algumas eu simplesmente fui lá e peguei um ônibus para descobrir aonde eu ia estudar. Em outras eu fui lá e separei a documentação que precisava para o concurso. Eu dei início a meu processo de tirar a carta, mesmo sem ter dinheiro para comprar um carro, porque eu sabia que eu ia passar naquele concurso, eu ia conseguir o objetivo que eu queria. Então eu agi de várias formas que fizessem com que eu me alinhasse ao meu desejo. Eu fiz a minha jornada emocional de várias formas. E agora eu vou te contar quais são essas chaves, né? Essas atitudes que eu tive, que talvez você não tenha percebido aqui, algumas chaves que ficaram entremeadas ao longo da história, que eu vou te contar aqui claramente quais foram, que você precisa ter também para colocar essa técnica em prática, tá bom? Antes disso, se você ainda não curtiu esse vídeo, clica em curtir e também clica em se inscrever para que você possa receber mais vídeos como esse aqui do canal, e não esquece de ativar o sininho de notificação. E uma outra coisa importante, se você conhece alguém que vai fazer concurso público, manda esse vídeo para essa pessoa, porque esse vídeo pode ajudar essa pessoa que de repente está aí fazendo a jornada de ação dela, não está fazendo a jornada emocional e corre o risco de simplesmente não conseguir passar em mais um concurso, pode estar tentando vários anos já e não conseguindo, ou de repente essa pessoa está fazendo o primeiro concurso dela e assistir esse vídeo vai fazer com que ela consiga ser aprovada no primeiro concurso dela, como eu fui, né? Todos esses casos que eu contei, eu não fiz várias provas e tentei passar, eu fiz uma única vez e consegui ser aprovada, juntando essas duas jornadas, né? A jornada de ação e a jornada emocional. E agora eu vou te contar quais são essas chaves, bora lá. Bom, gente, a primeira chave é ter clareza do que você quer. Sem clareza você não consegue nada.
tá? Porque pode observar, em todos os exemplos que eu contei, eu tinha muita clareza do que eu queria, por que eu queria cada coisa. Então, assim, quando eu fui fazer primeiro o concurso, né, que eu fiz, que eu contei aqui, que eu queria voltar a estudar. O concurso era o caminho que me proporcionava a voltar a estudar para ter uma carreira que eu queria, para ter uma profissão mais promissora, conseguir realizar os meus sonhos. Então, eu tinha muita clareza, eu não ficava assim, eu vou tentar fazer o concurso, se não der certo, eu vou tentar outra coisa. Não, eu tinha muita clareza do que eu queria e um desejo ardente de conseguir. No livro Pense em Riqueza, do Napoleon Hill, ele fala isso claramente, que para você conseguir algo que você realmente deseja, você precisa ter clareza do que você quer, clareza do seu objetivo e você precisa ter um desejo ardente para realizar. Então, assim, se você é aquele tipo de pessoa que se inscreve em vários concursos, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas qual é o concurso realmente que você sonha em conseguir fazer? Qual é o concurso que você se visualiza fazendo? Ou por que você quer fazer esse concurso? Foque nisso e tenha clareza nisso. Eu vou fazer o concurso para ver se dá certo, se não der certo, eu vou fazer tal coisa? Não, essa tem que ser a sua meta, tem que ser o seu plano A. Tá? E focar no seu plano A. Ainda que você vai fazer 10 concursos, qual que é o seu plano A? Qual que é que você se visualiza realmente entrando, que dá todas as possibilidades que você deseja alcançar? Geralmente a gente faz o concurso público porque a gente quer as possibilidades, os benefícios que aquilo vai te trazer. Então, foque nisso com clareza, tenha muita clareza. Em cada uma, né, das experiências que eu compartilhei com você, todas elas eu tinha clareza do que eu queria. Tá? Independente da idade, da fase que eu estava, eu tinha clareza do que eu queria e por que eu queria aquilo. Então, a primeira chave aqui, secreta, é você entender que você precisa ter clareza do que você quer. Agora vamos para a segunda chave. E agora, a segunda chave é o seguinte: se afaste das pessoas que não te apoiem e se junte às pessoas que te apoiam. Uma coisa que você viu que eu fiz quando eu fiz o concurso de Santos foi sair daquele grupo de WhatsApp de pessoas que estavam ali falando coisas negativas, que estavam diminuindo a minha crença que eu podia passar naquele concurso. Talvez se eu tivesse dado ouvido àquelas pessoas, se eu tivesse ficado no grupo, provavelmente eu não teria passado, porque aquelas pessoas, elas minavam a minha energia, a crença que eu podia passar. Então, assim, se afaste dessas pessoas e se una às pessoas que vão acrescentar algo, que vão falar coisas positivas para você, que te ajude a construir uma crença cada vez mais forte de que você é capaz. Tá bom? E se não tiver ninguém que te apoie, mantenha isso em segredo. Não vá falar com pessoas que de repente vão falar que já conheceu fulano que tentou fazer esse concurso, que se preparou, que fez, sei lá, Harvard e não conseguiu passar nesse concurso. Não fale com essas pessoas porque elas vão minar a sua energia, vão diminuir a sua crença. E a sua crença é o que você pensa que vai criar a sua realidade. Então, você precisa realmente estar próximo de pessoas que vão te apoiar. Tá bom? E outra coisa também que muita gente tem o hábito de fazer, que eu nunca fiz, foi ver a demanda de concurso. Você vai lá e você vai ver a quantidade, né? A relação candidato-vaga. Quando você faz isso, você mina a sua energia também, porque você começa a perceber a quantidade de concorrentes que tem, já começa a se frustrar, fica preocupado. Então, assim, não faça isso. Se você descobriu, ignore o fato. Ignore essa informação, tá bom? Não faça isso. Mesmo que você entenda que, mas Aline, é verdade, tem, sei lá, 1000 concorrentes para uma vaga. É verdade, mas nem sempre a verdade vai te ajudar a apoiar a crença que você está querendo construir de que você é capaz de passar nesse concurso, tá? Uma coisa que Abraham fala é isso: não importa que seja verdade. Se eu fosse focar no que era real, que tinham professores meus com mestrado, doutorado, sei lá, pós-doc, fazendo a prova do concurso de Santos, eu não teria passado, porque eu ficaria diminuindo a minha crença, minando a minha crença de que eu era capaz, ao invés de alimentar a minha crença, pensando, focando no que eu iria fazer depois que eu conseguisse passar naquele concurso. Então, assim, não olhe para a demanda, a relação candidato-vaga, para as pessoas que estão fazendo, que você conhece, que são mais capacitadas que você. Abraham fala uma coisa que é muito certo, tá? Nem tudo que é verdade vai ajudar você a alimentar a sua crença. Então, assim, o que for verdade, mas que não vai contribuir para a sua crença, contribuir para que você possa realizar o seu desejo, você ignora, tá bom? Então, foque nas pessoas que vão te ajudar. Se alinhe a pessoas, se junte a pessoas que vão ajudar você a crer cada vez mais que você é capaz e não diminuir essa energia. Se não tiver ninguém assim, mantenha em segredo. A próxima chave é: não ignore a sua jornada emocional. Eu mostrei para você em vários exemplos que em alguns casos eu nem estava tão preparada para o concurso, mas eu não ignorei a minha jornada emocional. Por quê? O que você pensa vai gerar sentimentos e emoções que vão gerar uma vibração, que vão fazer com
que você haja de forma alinhada ao seu desejo. Então, assim, você agir, focar na jornada de ação, sem focar na jornada emocional, é o típico exemplo do que eu falei para você do aspirador de pó sem estar ligado na tomada. Você está fazendo trabalho de bobo, está passando o aspirador de pó, mas não está sugando a sujeira que está no chão. Então, assim, é um trabalho simplesmente que não tem eficiência. Enquanto quando você faz a jornada emocional, o universo vai trazer ali todas as coisas que precisam para que você realize aquilo que você quer. Como eu expliquei, eu tinha um desejo claro, então apareceu uma pessoa que me ajudou a ver uma oportunidade para eu realizar aquele desejo. As formas que eu podia estudar também, na grande maioria dos casos eu não tinha muito tempo para estudar, não era a pessoa que passava mais tempo estudando, mas eu consegui porque eu tinha essa jornada emocional que fazia com que eu conseguisse, né, ver oportunidades, formas de eu estudar que me ajudassem a chegar naquele objetivo. Então, assim, não é para você não estudar, mas fazendo a jornada emocional, o universo vai te mostrar caminhos, vai te mostrar conteúdos, vai te mostrar formas que você estude que sejam alinhadas com as possibilidades que você tem. Às vezes você é uma pessoa como eu que não tinha muito tempo, então você vai conseguir forma de estudar que se alinhe a essa necessidade que você tem de não ter muito tempo, mas que façam com que você chegue ao seu objetivo, tá bom? E até a questão da energia que você vai ter para estudar, tá? Quando você vai prestar um concurso, tem sempre aquela questão de procrastinar. Você sabe o que você tem que fazer, mas às vezes você não consegue fazer, e até a sua energia muda quando você começa a se alinhar, quando você faz essa jornada emocional, tá bom? Porque o que acontece, né? Uma energia de uma pessoa que está tentando, um tentante, é diferente da energia de uma pessoa que está com foco de fazer para passar. Quando eu falei para vocês do concurso público de Santos, no momento que eu decidi fazer aquele concurso, eu fui para cima com o objetivo de passar. Então eu já não estava mais com a energia de tentar fazer o concurso para ver se eu ia conseguir. Eu já comecei a focar como seria se eu tivesse passado naquele concurso, o que eu ia fazer, que eu ia comprar um carro, e eu me alinhei com tudo isso. Então, assim, a energia de uma pessoa que está tentando fazer uma prova é diferente de uma energia de uma pessoa que está com o objetivo de passar. Então, isso tudo vai te ajudar com que você tenha mais foco, que você tenha mais concentração, que você procrastine menos, que apareçam conteúdos alinhados à sua forma de estudar, tá bom? Então, isso é fundamental, a jornada emocional, não ignore. Pensa sempre no exemplo do aspirador. Você jamais passaria um aspirador numa casa inteira sem ligar ele na tomada, porque você sabe que isso não ia funcionar. Então, por que você vai tentar fazer isso com o seu concurso público? Vai fazer a ação, né, de passar horas estudando, mas sem ter um foco realmente no desejo de ser aprovado, tá bom? E a quarta chave é a seguinte: realizar ações que você só faria se você já tivesse aprovado, tá? Eu dei vários exemplos aqui, né? Ir ver o lugar onde eu ia estudar, separar toda a documentação para um concurso sem nem ter feito a prova, colocar lá, entrar numa comunidade do curso que eu ia fazer sem nem ter dinheiro para poder pagar aquele curso, sem saber se eu tinha conseguido o resultado realmente no Enem. Então, assim, eu dei vários exemplos do que eu fiz, né? E aí você veja o seguinte: como que você pode fazer isso na sua jornada emocional para sua aprovação? O que você precisa fazer? E para te ajudar, eu vou trazer agora as 2 perguntas secretas que eu te falei, para você conseguir ter mais clareza do que você pode fazer, quais ações que você pode fazer que vão te ajudar a agir como se fosse real, tá bom? Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que tem que acontecer para que você acredite que você já passou nesse concurso? Eu falei para vocês que eu separava a documentação como se eu já tivesse passado, afinal, quem se preocupa com documentação, com exame médico, é quem já passou no concurso público. Então, eu me preocupava com esse tipo de coisa, separava documentação, dinheiro para fazer exame. E na sua situação, o que precisa acontecer? Você pode separar a documentação também, verificar quais documentos são necessários, os lugares que você vai fazer os exames médicos que são necessários. Você pode separar, de repente, se você vai trabalhar num lugar que seja mais social, você pode comprar um sapato agora, que você vai utilizar quando você for trabalhar nesse local. Como vai ser a sua vida depois de passar nesse concurso? Quais são os ônibus que você vai ter que pegar para chegar onde você trabalha, ou o trajeto que você vai ter que fazer com o seu carro? Você tem filho, você vai precisar de alguém para cuidar dos seus filhos, então quem é que vai ficar com o seu filho? Comece a planejar realmente esses próximos passos futuros, comprar o que for necessário, se for uma roupa, se for um sapato, uma bolsa que você vai utilizar. Comece a agir realmente como se já fosse real, como se você estivesse dando os próximos passos, porque você já foi aprovado, tá? Então essa pergunta é fundamental. O que precisa acontecer para que eu considere que eu já passei nesse concurso? E aí você vai se perguntar isso, você vai perceber o que precisa acontecer para que você considere que você já passou. E a segunda pergunta é o seguinte: por quê? Tá? Por que eu quero passar nesse concurso? Essa pergunta do porquê vai te dar clareza das coisas que você quer realizar depois de ter passado, né? Por exemplo, o meu caso de
querer fazer o concurso público de Santos, principalmente, esse era um dos principais objetivos, para poder comprar o meu primeiro carro. Eu não tinha carro na época, eu me deslocava o tempo todo de ônibus aqui para Santos e eu sonhava em ter um carro. Então, o que eu fiz? Como eu sabia o porquê que eu queria fazer aquele concurso público, eu dei um passo como se fosse real, me inscrevendo na autoescola e fazendo todo o processo, porque eu sabia que quando eu entrasse na prefeitura, eu ia poder comprar um carro. Então, eu precisava já agilizar toda a parte da carta de motorista. Então, eu fui atrás e agilizei isso. Então, sabendo o porquê que você quer, qual a grande razão, qual o grande motivo, você já começa a fazer ações alinhadas a esse porquê, que também vão te ajudar a agir como se já fosse real. Tá bom? E a quinta e última chave é se manter em alinhamento vibracional com o seu desejo. Então, assim, você precisa agir até que se torne real. Essa é uma técnica, mas se mantém em alinhamento. Quando vir preocupações, medos e angústias em relação ao seu desejo, você precisa contornar isso, manter uma vibração positiva, não ficar reclamando, falando mal, vendo coisas que minem a sua energia, mesmo que não sejam relacionadas ao assunto concurso público, porque às vezes a gente faz isso sem perceber. Critica, fala coisas negativas, assiste um monte de noticiário falando de coisas negativas que nos enchem de medo e fazem com que a gente não vibre na mesma vibração daquilo que a gente quer realizar, que a gente vibre numa polaridade negativa. E isso com certeza também pode te atrapalhar, tá bom? Então é fundamental que você se alinhe ao desejo que você quer e mantenha esse alinhamento vibracional, ou seja, foque em coisas positivas, faça coisas positivas que vão fazer você se sentir bem. Uma delas, né, como eu sempre falo, uma técnica que ajuda a gente a se sentir mais positivo, manter esse alinhamento é o caderno da gratidão. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, eu vou deixar aqui no linkzinho aqui em cima e na descrição também. Então, assim, tem várias técnicas que te ajudam a fazer isso, mas principalmente as suas atitudes que vão contribuir para esse alinhamento, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gosta desse assunto, lei da atração, técnicas de lei da atração, eu vou deixar aqui para você também o vídeo que eu explico sobre a carta de cocriação, tá bom? É uma carta que eu sugiro para você fazer no ano novo, mas você pode fazer em qualquer época da sua vida. De repente você pode fazer essa carta de cocriação com a sua vida perfeita depois de ter sido aprovada no concurso que você quer. Eu vou deixar aqui do lado para você assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui para mim o que você achou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!